Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Adriele e hoje, o tema que a gente vai tratar aí na nossa aula, o assunto da nossa aula de hoje, são os conflitos e movimentos sociais na América Latina. A gente vai ver um pouco aí de alguns conflitos, as motivações que levaram, a esses conflitos e esses movimentos, acontecerem. Então, vamos lá, acompanhem comigo. Aqui a gente tem nada mais que um mapa aí, da América Latina, Observem, tá, que o Brasil faz parte da América Latina. Estão vendo ali nosso país inserido? Então, quando vocês perguntarem para vocês aí, a qual é a América aí que o Brasil faz parte, é da América Latina, tá bom? E aí a gente tem, um dos primeiros movimentos e conflitos, dos desafios que acontecem na América Latina, envolvendo também aí a comunidade indígena, os povos indígenas, tá? Um dos desafios da América Latina é buscar a igualdade e a inclusão dos povos indígenas na sociedade, Acontece o quê? Que tem muitas histórias de movimentos aí, que envolvem, a população indígena. Os movimentos sociais do continente, eles perpassam, ou seja, eles ultrapassam aí a luta a favor do reconhecimento e dos direitos humanos de mulheres, crianças, jovens e idosos indígenas. Segundo a Declaração das Nações Unidas, sobre os direitos dos povos indígenas, lá em 2007, os países latino-americanos devem promover direitos fundamentais, como o direito coletivo de viver bem, de viver em liberdade, de paz e segurança e também de autodeterminação. Então, a gente já começa iniciando que um dos desafios aí, na América Latina é justamente isso, essa inclusão dos povos indígenas. No Brasil, o movimento social indígena ele ganhou força a partir da década ali de 1970, contestando as políticas de desenvolvimento adotadas durante o governo militar, porque nesse período muitas comunidades indígenas elas perderam seus territórios, em decorrência da abertura de áreas destinadas ao cultivo agrícola, a exploração de recursos minerais e energéticos e a implantação de obras de infraestrutura, de transporte e comunicação que tinham a finalidade de promover a integração do país. Então, a gente observa que aqui no Brasil, os povos indígenas, muitos povos, eles perderam suas terras. Nessa época aí do regime militar, muitas terras que eram ocupadas pelos indígenas, elas foram desapropriadas, eles foram expulsos das terras para construir aí outras coisas, e acabaram ficando sem território, sem direito à moradia. Então, desde muito tempo, essa luta dos povos indígenas ela existe aqui dentro do Brasil. Na América Latina, o movimento social ele atua ativamente em países onde há o predomínio de população indígena, como ali no Peru, na Bolívia, na Colômbia, no Equador, Guatemala e também no México. Esses países são os que registram grandes avanços no reconhecimento dos direitos indígenas, como a participação política desses povos em órgãos dos poderes do Estado. Então, nesses países aqui que eu citei para vocês, Bolívia, Peru, Colômbia, Equador e Guatemala, a gente já tem aí grandes avanços em reconhecer os direitos dos indígenas, Inclusive, tem órgãos aí que já tem indígenas, que estão trabalhando em órgãos relacionados ali ao poder do Estado. Então, estima-se que na América Latina existam mais de 800 povos indígenas. Eles representam cerca de 8,3% da população total, isto é, 45 milhões de pessoas. Daí a gente tem um mapa que mostra a população indígena de cada país na região. A gente tem ali, observem na legenda, o percentual de indígenas sobre a população total, está mostrando ali em cada país o percentual de indígenas, e em verde a gente tem números absolutos de indígenas, tá?
número de indígenas em verde e percentual em vermelho. Aqui no Brasil, né, 0,5% é o percentual de indígenas sobre a população total, né, totalizando aí 900 mil indígenas no nosso país. Entre os países latinos, a Bolívia tem a maior proporção de população, seguida pela Guatemala, pelo Peru e pelo México. Segundo o Banco Mundial, em 2016, 1 em cada 4 indígenas latino-americanos ainda vivia em situação de pobreza. No que se refere ao acesso à terra, relativos avanços foram conquistados, mas por toda a região ainda ocorrem conflitos motivados pela demarcação e pelo controle de terras indígenas em detrimento dos anseios exploratórios. Né? Então a gente consegue ver, né, que um dos principais conflitos é justamente isso, né? Disputa por terras, né? E aí a gente vê que a população ali da Bolívia, né, da Bolívia, Guatemala e do México, eles estão aí entre o percentual, né, da população, os que mais vivem na pobreza são nessas regiões. Na Bolívia, a gente tem um outro, né, conflito, um outro movimento também, né, que existe dentro do país, que é relacionado à comercialização da água, tá? Teve um grande conflito na Bolívia, a gente vai ver um pouquinho mais à frente uma imagem se tratando disso, tá? Por se tratar de uma importante fonte de riqueza, a disputa pela água é um dos motivos que tem provocado tensões entre diferentes países. Assim, a política adotada por um governo local para realizar a gestão e a comercialização da água pode prejudicar outros, contribuindo para a ocorrência de conflitos. E aí a gente tem aí a imagem que eu falei para vocês, tá? Isso aqui foi uma manifestação popular durante uma chamada Guerra da Água, lá em Cochabamba, na Bolívia, no ano 2000, tá? Foi um conflito super importante, né, que foi relacionado à comercialização e disputa da água na América Latina e foi deflagrado, aí, como eu falei também, na cidade de Cochabamba, que fica lá na Bolívia. Esse conflito ele envolveu grandes empresas multinacionais, o governo local e movimentos populares de camponeses e trabalhadores urbanos. Esses movimentos sociais na Bolívia passaram a influir na formulação e execução das políticas públicas de água e esgoto a partir da vitoriosa Guerra pela Água, né, lá em 4 e 11 de abril de 2000 em Cochabamba, opondo milhares de camponeses e trabalhadores das áreas urbanas ao governo do departamento de Cochabamba e à multinacional Bechtel dos Estados Unidos, que assumiram no início de 99 o serviço de água e esgoto do departamento. O conflito civil provocou uma morte e dezenas de feridos, né? Então esse conflito aqui, né, a população estava reivindicando, né, que essa empresa, que era uma multinacional, né, dos Estados Unidos, né, ela não estava atendendo às necessidades da população relacionadas à água. Então os camponeses, eles foram contra o governo e foram contra essa empresa, né, que era responsável por distribuir a água para a população, né? E aí esse confronto teve várias pessoas feridas e teve também uma morte. Mas, né, foram muito importantes porque fez com que houvesse novas políticas públicas de água e esgoto, porque a população venceu aí essa guerra. Aí aqui a gente tem, né, um pouco mais de detalhes sobre a entrada da Bechtel na Bolívia, porque ela subiu muito as tarifas, estava muito caro ter acesso à água, né, a ter acesso à água potável. E aí, após uma semana depois que ela assumiu, né, houve uma guerra aí pela água. O governo de Cochabamba ele cancelou o contrato de concessão com a Bechtel e com a vitória do movimento popular, o serviço de água e esgoto de Cochabamba baixou e a tarifa ao patamar anterior, né, à privatização, ou seja, a maior reclamação, né, além da questão de não estar ali atendendo as necessidades da população, era o preço alto da tarifa que era cobrada por essa empresa, pela Bechtel. Então, o serviço vinculado ao governo do departamento também passou a contar com a participação de 3 membros de organizações não governamentais em sua diretoria, para promover o controle social da empresa, né? Então teve aí outras pessoas que foram vinculadas, né? Que não tinha
vínculo com o governo, mas foram incluídas aí na diretoria. Aí a gente tem um outro movimento, mas já saindo da Bolívia, indo para o México, tá? Movimento relacionado ao campo, tá? Aqui no México a gente tem um movimento super importante, que foi a Revolução Mexicana, liderada por Emiliano Zapata, que é este homem que está na imagem aí para vocês, né, estarem observando. Ele era aí o líder da Revolução Mexicana, né? Então o México ele foi o primeiro país latino a realizar uma grande reforma agrária. E aí em Cuba, né, temos também um governo que era liderado pelo Fidel Castro, né, implantou o processo de reforma agrária, buscando mais igualdade na estrutura fundiária e soberania alimentar na ilha. Só que com o embargo econômico imposto pelos Estados Unidos e com o fim da União Soviética, o governo cubano começou a passar por dificuldades estruturais, o que refletiu em todos os setores da economia, inclusive na produção agrícola. E aí temos aí o Brasil, né, que se destaca no que se diz respeito à luta pela melhor distribuição de terras no meio rural. Ao longo da história, os movimentos dos trabalhadores rurais, a imagenzinha do lado, tá, é o símbolo aí que representa o movimento, né, dos trabalhadores rurais sem terra, chamado de MST. Eles lutam pela reforma agrária e por melhorias rurais nas condições do trabalhador rural. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, chamado de INCRA, é o órgão federal responsável por tratar do assunto. Então, né, em resumo aí para vocês, o que a gente pode observar, né, que na América Latina, né, os principais conflitos não significa que não existam outros, né, mas os que se destacam são geralmente voltados, né, conflitos envolvendo os povos indígenas que brigam aí, né, por direito à terra, pelos direitos indígenas, né, e também em vários outros países, né, tem a questão da água, que foi um importante conflito lá no ano de 2000, né, que melhorou muito depois a vida da população, e os outros geralmente são relacionados também à disputa de terra, né, como por exemplo o MST, né, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terras, que é um movimento aqui do Brasil. Tá? Então agora a gente vai lá para o nosso exercitando para saber se vocês conseguiram acompanhar, conseguiram assimilar bem e compreender a nossa aula de hoje. Vamos lá? Questão 1, né? Focos de tensão na América Latina, tá? Isso aí é uma questão da FUVEST São Paulo de 2006. Na América Latina, no século XX, aconteceram duas grandes revoluções. A mexicana, de 1910, e a cubana, de 1959. Nas duas, alternativa A, os camponeses sem terra lideraram sozinhos os movimentos. Alternativa B, os Estados Unidos enviaram tropas que lutaram e quase derrotaram os rebeldes. Alternativa C, grupos socialistas iniciaram a luta armada, tornando hegemônicas suas ideias. Ou alternativa D, revolucionários derrubaram governos autoritários e alcançaram a vitória. Vamos ver se você acertou. Se você respondeu que a alternativa D, tá, você está correto. Nessas duas revoluções aí, tanto na Revolução Mexicana em 1910, quanto na cubana, né, que a gente viu brevemente ali nos slides anteriores, tá? A cubana foi em 1959, né? O que aconteceu, né? A população, né, a revolução que houve nesses dois países, eles derrubaram os governos, né, que eram autoritários e conseguiram aí mesmo, né, com às vezes alguma morte ali, com vários conflitos, pessoas feridas, infelizmente, que é o que acontece, conseguiram derrubar esses governos e alcançar a vitória. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam que para assistir mais aulas como esta é só acessar aí a nossa plataforma Eduque e até a nossa próxima aula.